Capítulo 15. Nacionalismo e coletivismo. Enquanto o vértice das civilizações tradicionais era constituído pelo princípio da universalidade, a civilização moderna encontra-se assim essencialmente colocada sobre o signo do coletivo. O coletivo está para o universal, assim como a matéria está para a forma. A diferenciação da substância misturada do coletivo e a constituição de seres pessoais por meio da adesão a princípios e interesses superiores representam os primeiros passos na direção do que sempre se entendeu por cultura, no sentido iminente e tradicional do termo. Quando o indivíduo chega a dar uma lei e uma forma à sua própria natureza, de maneira que se pertença a si próprio em vez de depender da parte simplesmente física do seu ser, já está presente a condição preliminar de uma ordem superior, em que a personalidade não é abolida, mas sim integrada. E é esta a própria ordem das participações tradicionais, em que cada indivíduo, cada função e cada casta adquirem o seu justo sentido através do reconhecimento do que lhes é superior e ligando-se-lhe organicamente. No máximo, o universal atinge-se no sentido da cúpula de um edifício cujos sólidos alicerces são constituídos tanto pelo conjunto das várias personalidades diferenciadas e formadas, cada uma delas fiel à sua própria função, como por organismos ou unidades parciais, com os seus direitos e as suas leis próprias, que não se contradizem, mas sim se coordenam solidariamente através de um elemento comum de espiritualidade e de uma mesma disposição ativa e comum para a devoção supra-individual. Tal como já mostramos, vê-se que na sociedade moderna prevalece uma direção diametralmente oposta, que corresponde a um mero recuo para o coletivo e não a um progresso para o universal, em que o indivíduo surge cada vez mais incapaz de se afirmar, senão em função de qualquer coisa que lhe faça perder a sua própria fisionomia. E isto torna-se cada vez mais visível à medida que nos vamos aproximando do mundo do quarto estado. Pode-se considerar como uma fase de transição a do nacionalismo moderno. Aqui é conveniente dedicarmos algumas considerações suplementares. Tem de se distinguir entre nacionalidade e nacionalismo. A Idade Média conheceu nacionalidades, mas não nacionalismos. A nacionalidade é um dado natural, que circunscreve um certo número de qualidades elementares comuns, de qualidades que se mantêm tanto na diferenciação como na participação hierárquica, e que elas não se opõem de maneira nenhuma. Por isso se vê que na Idade Média, dentro das nacionalidades, se articulavam castas, corpos e ordens. Mas embora o tipo do guerreiro, do nobre, do mercador ou do artesão tenha sido conforme às características de cada nação, estas organizações representavam ao mesmo tempo unidades mais vastas, internacionais. E daí a possibilidade para os membros de uma mesma casta de nações diferentes de se compreenderem talvez melhor do que podiam fazê-lo, em muitos casos, os membros de duas castas diferentes dentro de uma mesma nação. O nacionalismo moderno representa o contrário desta concepção. Assenta numa unidade não natural, mas sim artificial e centralizadora, e de que se foi sentindo cada vez mais a necessidade, à medida que o sentido são e natural da nacionalidade se ia perdendo, e que, sendo destruída toda a verdadeira tradição e toda a articulação qualitativa, os indivíduos se iam aproximando do estado de pura quantidade, de simples massa. É sobre esta massa que atua o nacionalismo, por meio de mitos e de sugestões destinados a galvanizá-la, a despertar instintos elementares, a adulá-la com perspectivas quiméricas de primazia, de exclusivismo e de poder. Sejam quais forem os seus mitos, a substância do nacionalismo moderno não é um ethnos, mas sim um demos, e o seu protótipo continua a ser o protótipo plebeu suscitado pela Revolução Francesa. É por isso que o nacionalismo tem uma dupla fisionomia. Por um lado, acentua e eleva ao nível de valor absoluto um princípio particularista, embora por essa via as possibilidades de compreensão e de verdadeira colaboração entre as nações
se encontram reduzidas ao mínimo, para além das formas de nivelamento devidas à atual civilização. Ao que parece, encontra-se aqui a continuação da mesma tendência para a qual o surgimento dos Estados Nacionais coincidiu com a desagregação do ecumenismo europeu. Na realidade, sabe-se que no século XIX o nacionalismo, na Europa, foi pura e simplesmente sinónimo de revolução, e que ele atuou no sentido preciso de uma dissolução dos organismos supranacionais sobreviventes e de um enfraquecimento do princípio político da soberania legítima, no sentido tradicional do termo. Mas se considerarem as relações entre o indivíduo, entendido como personalidade, e o todo, vê-se aparecer claramente no nacionalismo um aspecto oposto, que é precisamente o aspecto integrante e coletivizante. No âmbito do nacionalismo moderno, já se anuncia a inversão de que falamos anteriormente. A nação, a pátria, torna-se o elemento primário, transforma-se quase num ser em si, exigindo do indivíduo que faz parte dele uma submissão incondicional, não só como ser natural e político, mas também como ser moral. Até mesmo a cultura deveria deixar de ser o apoio da formação e da elevação da pessoa e valer essencialmente pelo seu caráter nacional. Assim, já nas formas mais avançadas do nacionalismo, entram em crise o ideal liberal e o da cultura neutra. Tudo isto passa a ser considerado como suspeito, mas a partir de uma perspectiva oposta àquele que faz com que o liberalismo e a cultura neutra, laica e a política pudessem ter surgido como uma degenerescência ou como uma fratura em relação às anteriores civilizações orgânicas. Mesmo quando o nacionalismo fala de tradição, não existe aí nada que possa remontar ao que correspondia a essa palavra nas civilizações antigas. Trata-se antes de um mito ou de uma continuidade fictícia, assente num menor dominador comum, dado pelo simples facto de se pertencer a um determinado grupo. É por isso que a tradição de que tratamos aqui é suscetível de reivindicar confusamente, como seus representantes, personalidades que têm apenas pouquíssimas coisas em comum, enquanto, num plano superior, só uma raça de espírito idêntica, e não a nacionalidade, é capaz de estabelecer relações de verdadeira comunidade, de homogeneidade e de continuidade. Mas na realidade, o nacionalismo, graças a esta tradição, visa consolidar um estado de massa na dimensão do tempo, bem como na do espaço, colocando por detrás do indivíduo a unidade mítica, divinizada e coletivista de todos os que o antecederam. Quando Chesterton qualificou a tradição assim entendida de democracia dos mortos, teve, portanto, toda a razão. A dimensão da transcendência, do que é superior à história, está completamente ausente dessa tradição. De acordo com estes aspectos, pode-se dizer de resto que o nacionalismo moderno, enquanto consagra o abandono da orientação para cima de uma unificação por meio de elementos supranaturais e potencialmente universais, por outro lado só se distingue por uma simples diferença de grau do anonimato próprio dos ideais do quarto Estado e das duas internacionais, que negam todo o conceito de pátria e de Estado nacional. Com efeito, quando o povo se torna soberano e o rei ou o chefe já não provém de cima, já não é por graça de Deus, mas sim por vontade da nação. O primeiro atributo, mesmo quando se conserva, já corresponde só a uma fórmula vazia. Neste momento, o abismo que separa do comunismo um organismo político de tipo tradicional está virtualmente ultrapassado. Está consumada a ruptura, todos os valores são desviados, ou melhor, invertidos, e só resta esperar que se chegue progressivamente a este estado final. Assim, é mais que por simples tática que os dirigentes da subversão mundial, cuja forma última se concretizou no comunismo soviético, têm por princípio excitar, fomentar e defender o nacionalismo, mesmo onde o nacionalismo, por ser anticomunista, parecia dever virar-se contra eles. Na realidade, eles têm vistas largas, tal como também já as tinham os que usaram o nacionalismo durante a primeira revolução, a Revolução Liberal, ao falarem de nação, mas entendendo na realidade a antitradição, negação do princípio da verdadeira soberania. Eles apercebem-se do momento coletivizante do nacionalismo,
que, para além das antínteses contingentes, orientará, por fim, os organismos que ele controla na direção do coletivismo. Igualmente existe apenas uma pura diferença de grau entre o nacionalismo e as tendências de fundo democrático e comunitário, que contrariam o particularismo e o espírito de divisão daquele. Embora se apresente sob uma forma menos clara, não se manifesta menos nestas tendências o fenómeno regressivo que está na base do nacionalismo moderno. Nelas só atua o impulso para um aglomerado ainda mais vasto e nivelado à escala mundial. As fórmulas intermédias, assentes nas grandes palavras tão caras à democracia, só têm uma importância acessória. Essencialmente, tanto num caso como no outro, chega-se afinal à religião do homem tornado terrestre. Como diz Brenda, a última perspectiva é que a humanidade inteira, e já não uma mera fração desta, se toma a si própria como objeto do seu culto. Tem-se a tendência para uma fraternidade universal que, longe de abolir o espírito nacional com os seus apetites e os seus orgulhos, será no fundo a sua forma suprema, chegando-se à nação, o homem, e aparecendo Deus, se não como o inimigo, pelo menos como uma ficção inoperante. Unificada numa imensa empresa, já não conhecendo mais que produção organizada, tecnologia, divisão do trabalho e prosperidade, desprezando toda a atividade livre e desinteressada, e no entanto virada para o transcendente, a humanidade atingirá então o que, sob uma forma quase messiânica, em tendências dessas, é concebido como sendo o fim último do verdadeiro esforço civilizador. Considerando ainda mais um momento o nacionalismo moderno, é importante salientar que, enquanto ele, por um lado, corresponde a uma construção, a um ser artificial, por outro lado, este ser, em virtude do poder dos mitos e das ideias que se evocam confusamente para manter a coesão e galvanizar um dado grupo humano, fica aberto a influências que, sem que nos apercebamos, fazem dele um instrumento do plano geral da subversão. São precisamente os nacionalismos modernos, com a sua intransigência, com o seu cego egoísmo e a sua brutal avidez do poder, com os seus antagonismos, com as tensões e as guerras por ele incessantemente suscitadas, que serviram para completar a obra de destruição, ou seja, para a passagem da era do terceiro Estado para a do quarto Estado, embora eles mesmos tenham acabado por cavar o seu próprio túmulo. Tinha-se apresentado à Europa a possibilidade, se não de deter, pelo menos de conter o processo de derrocada num espaço bastante vasto, depois da queda do que, apesar de ter retomado o símbolo imperial e ambicionado mesmo a consagração romana, no entanto não deixou de ser o filho da grande revolução, de que ele serviu para difundir o vírus, graças ao abalo provocado pelas suas guerras vitoriosas, através dos restantes Estados da Europa tradicional e aristocrática, Napoleão Bonaparte. Com a Santa Aliança, teria sido possível criar uma barreira contra os destinos dos tempos atuais. Metternich bem pode ser considerado o último grande europeu. Ninguém soube ver como ele, com a mesma lucidez previdente e a mesma visão de conjunto, o jogo das forças subversivas, assim como o único meio de paralisá-lo ainda há tempo. Metternich reconheceu todos os pontos mais essenciais. Viu que as revoluções não são espontâneas, que não são fenómenos populares, mas sim fenómenos artificiais provocados por forças que no corpo são dos povos e dos Estados têm a mesma função que as bactérias na produção das doenças. Que o nacionalismo, tal como surgiu, nos seus tempos, era apenas uma máscara da revolução. Que também a revolução é um facto essencialmente internacional, sendo os fenómenos revolucionários apenas as aparições locais e parciais de uma única corrente subversiva de dimensões mundiais. Metternich reconheceu também muito claramente o encadeamento dos diversos graus das revoluções. O liberalismo e o constitucionalismo preparam fatalmente a democracia. Esta prepara o socialismo. Este, o radicalismo e, finalmente, o comunismo. Não servindo toda a revolução liberal do terceiro Estado, senão para abrir o caminho à do quarto Estado,
destinada a minar inexoravelmente os representantes daquela e o seu mundo, uma vez realizada a sua missão de vanguardas especializadas na abertura de brechas. Foi por isso que Metternich denunciou a loucura de pactuar com a subversão, porque dar-lhe a mão, por meio de concessões, significa convidá-la a pedir mais tarde o braço e depois o corpo todo. Tendo, portanto, descoberto o fenómeno revolucionário na sua unidade e na sua essência, Metternich prescreveu o único antídoto possível: a frente igualmente supranacional de todos os Estados tradicionais, a liga defensiva e ofensiva de todos os soberanos de direito divino. Era isto que deveria ser a Santa Aliança. Infelizmente, faltaram os pressupostos para que uma ideia tão grandiosa pudesse ser realizada em pleno. Os pressupostos tanto materiais como espirituais. Em volta de Metternich não houve nem homens suficientes, nem chefes à altura da tarefa. A unidade de uma frente defensiva no plano político-social apresentava-se como um conceito claro e evidente, mas a ideia capaz de servir de referência positiva e de carisma a esta aliança, para que ela pudesse realmente ser considerada como santa, não era nada evidente. Já no plano religioso, faltavam uma unidade, porque a Liga não englobava apenas soberanos católicos, mas também protestantes e ortodoxos, de modo que ela não teve sequer a sanção direta e vinculativa da Igreja, cujo chefe permaneceu à margem da aliança, e os apoios que recebeu, no fundo, foram dados mais para fins temporais e contingentes que para fins espirituais. Pelo contrário, era de uma recuperação do espírito da Idade Média, ou melhor, do das Cruzadas, que havia necessidade. Não bastava recorrer à ação repressiva e à intervenção militar a parte e de cada vez que, no espaço da aliança, se acendesse a chama revolucionária, mas sim, para além de medidas acessórias deste género, seria necessário algo como um novo templarismo, uma ordem, um bloco de homens unidos na ideia, inexoráveis na ação, de homens que tivessem sido testemunhos vivos, em cada país, do retorno de um tipo humano superior, e não de gentes da corte e de salão, de ministros de polícia, de prudentes eclesiásticos e de diplomatas só preocupados com um sistema de equilíbrio. Ao mesmo tempo, deveria ter sido desencadeado um ataque no plano da visão do mundo e da vida. Mas quais eram os representantes do puro espírito tradicional que naquele período teriam sido capazes de extirpar os focos da mentalidade racionalista, iluminista e científica que era o verdadeiro fermento da Revolução? Onde estavam os que teriam sabido desautorizar a cultura a que, depois do século XVII, era moda entregar-se, inclusivamente nas cortes e no seio da aristocracia, e que teriam sido capazes de cobrir, mais que de cadeias, de ridículo, os que se erigiam romanticamente em apóstolos e em mártires das grandes e nobres ideias da Revolução e da liberdade dos povos. Privada de uma verdadeira alma, constituída precisamente no momento em que, por renúncia voluntária dos Habsburgos, o Sacro Império Romano, até mesmo nominalmente, tinha deixado de existir, e em que o seu centro, Viena, brilhava sobretudo como a cidade da valsa, a Santa Aliança, depois de ter assegurado um parênteses de relativa paz e de ordem à Europa, dissolveu-se, e o jogo dos nacionalismos revolucionários desagregadores das anteriores unidades político-dinásticas não encontrou mais que insignificantes resistências. Com a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que se precipitaram os acontecimentos decisivos para a Idade Última. Em 1914, os impérios centrais representavam ainda um resto da Europa feudal e aristocrática no mundo ocidental, apesar de haver aspectos inegáveis de hegemonismo militarista e certas alianças suspeitas com o capitalismo, presentes sobretudo na Alemanha de Guilherme II. A coligação contra esses Estados foi declaradamente uma coligação do Terceiro Estado contra o que subsistia das forças do Segundo Estado. Foi uma coligação dos nacionalismos e das grandes democracias que mais ou menos se reclamavam dos imortais princípios da Revolução Francesa, à qual se entendeu dar um novo e decisivo passo
em frente no plano internacional. O que, no entanto, não impedia a ideologia humanitária e patriótica de fazer ao mesmo tempo o jogo de uma indústria ávida e hegemonista. A guerra de 1914-1918 apresenta-se, num grau que se encontra raramente noutras guerras da história, não como um conflito entre Estados e nações, mas sim como uma luta entre as ideologias de diferentes castas. Os seus resultados diretos e desejados foram a destruição da Alemanha monárquica e da Áustria católica, e os resultados indiretos a derrocada do Império dos Czares, a Revolução Comunista e a criação, na Europa, de uma situação político-social tão caótica e contraditória que continha todas as premissas para uma nova conflagração. E esta foi a Segunda Guerra Mundial de 1939-1945. Nesta, as posições ideológicas, primeiro, não foram tão precisas como na anterior. Estados que, como a Alemanha e a Itália, tinham tornado própria a ideia autoritária antidemocrática e que se tinham alinhado contra as forças da esquerda, por outro lado, ao afirmarem, numa primeira fase desta guerra, o direito das nações sem espaço contra a plutocracia mundial, pareceram quase cessar-se com o marxismo no plano internacional, dando à sua guerra o sentido de uma insurreição do quarto Estado contra as grandes democracias, em que se tinha consolidado o poder do terceiro Estado. Porém, no seu conjunto, e especialmente depois da intervenção dos Estados Unidos, como ideologia predominante, foi-se precisando cada vez mais a mesma que já tinha inspirado a Primeira Guerra Mundial, ou seja, um desenvolvimento da cruzada das nações democráticas decididas a libertar os povos ainda escravos de sistemas retrógrados de governo. No entanto, esta deveria tornar-se rapidamente uma simples fachada em relação a novos agrupamentos que se formaram. Ao aliarem-se à Rússia soviética, com o único fim de abater as potências do eixo, e ao recusarem desviar-se de um radicalismo insensato, as potências democráticas repetiram o erro de quem pensa que poderá usar impunemente as forças da subversão para realizar os seus próprios fins e ignora que, em virtude de uma lógica fatal, quando forças correspondentes a graus diferentes da subversão se chocam ou se defrontam, são as que correspondem ao grau mais avançado que por fim tomarão a dianteira. Na realidade, é claro que do lado soviético, a cruzada democrática tinha sido concebida apenas como um útil trabalho preparatório em relação aos planos mundiais do comunismo. O fim das hostilidades marcou igualmente o fim desta aliança híbrida, e o verdadeiro resultado da Segunda Guerra Mundial foi a eliminação da Europa como sujeito da grande política mundial, o varrer de toda a forma intermédia e o colocar a América, Estados Unidos e a Rússia frente a frente, como expoentes supranacionais das forças, respectivamente, do terceiro e do quarto Estado. Qual seria o resultado de um eventual conflito armado entre estas duas potências? Em última análise, pouco importa. Os determinismos de uma espécie de justiça imanente estão em marcha e, de qualquer maneira, de um modo ou de outro, o processo chegará ao fim. Uma terceira guerra mundial, pelas suas repercussões sociais, implicaria o triunfo definitivo do quarto Estado, quer de uma maneira violenta, quer sob a forma de evolução, quer das duas maneiras ao mesmo tempo. Mas há mais. No plano das potências políticas viradas para o domínio universal, a Rússia e a América apresentam-se hoje em dia numa relação de antagonismo. Mas, se examinarem na sua essência os temas predominantes em cada uma dessas duas civilizações, se aprofundarem os seus ideais e, sobretudo, as transformações efetivas que, seguindo uma tendência central, em ambas sofreram ou estão a sofrer todos os valores e todos os interesses da vida, descobre-se, no fundo, uma convergência e uma semelhança fundamentais. A Rússia e a América revelam-se como duas expressões diferentes de uma coisa única, duas vias para a formação do tipo humano, que é a conclusão extrema dos processos que presidem precisamente ao desenvolvimento do mundo moderno. Para estas convergências, é conveniente chamar rapidamente a atenção. Não só como potências políticas, mas também como civilizações, a Rússia e a América são como os dois braços de uma única tenaz,
que a partir do Oriente e do Ocidente está a fechar-se velozmente à volta do núcleo, agora já esgotado nas suas energias e nos seus homens da antiga Europa. Os conflitos exteriores, as novas crises e as novas destruições serão simplesmente meios para abrir definitivamente o caminho às variedades do mundo do quarto estado.